O verão de 1973 chegou ao Rio com o tipo de calor que não pede licença. Um calor úmido, denso, que grudava na roupa e tornava cada ambiente fechado uma experiência física de desconforto. A cidade respondia a esse calor com uma energia nervosa particular, como se o excesso de temperatura comprimisse os temperamentos e tornasse tudo mais próximo de um ponto de ruptura. As noites eram longas e carregadas, e os lugares onde o dinheiro circulava em volumes altos e a bebida circulava em volumes ainda maiores tinham, naquele verão específico, uma tensão que os frequentadores habituais sentiam, mas raramente conseguiam nomear. O Hotel Imperador era um desses lugares. Não era o hotel mais luxuoso do Rio, era o mais discreto dos luxuosos, o que é uma categoria completamente diferente e muito mais valiosa para certo tipo de clientela. Ficava em Ipanema, num endereço que não estava na boca de todo mundo, mas que todo mundo que importava conhecia. Tinha um restaurante no último andar com vista para o mar, que servia até meia-noite, um bar no térreo que servia até quando o último cliente quisesse ficar, e um salão privativo no segundo andar, que podia ser reservado para reuniões que os envolvidos preferiam que não constassem em nenhuma agenda oficial. Era nesse salão que a reunião estava acontecendo. Do lado de dentro, 6 homens ao redor de uma mesa de mogno. 4 brasileiros com negócios que transitavam entre o legal e o cinza, com a fluidez de quem havia aprendido que a fronteira entre os dois era, na prática, uma questão de relacionamentos. E 2 italianos que haviam chegado ao Brasil 3 semanas antes, com um projeto que precisava de parceiros locais para funcionar. O mais velho dos italianos chamava-se Aldo Mancini. 71 anos, cabelos brancos. Uma história que começava em Nápoles em 1902 e havia passado por Buenos Aires, Montevidéu e São Paulo antes de chegar ao Rio, deixando em cada cidade um rastro de negócios que eram rentáveis exatamente na medida em que eram opacos. Aldo Mancini era o tipo de homem que havia sobrevivido a tanto que havia desenvolvido a convicção, sedimentada em décadas de experiência, de que a sobrevivência era uma prova de superioridade, de que o mundo pertencia aos que duravam. Era uma convicção que o havia servido bem por muito tempo. Era também uma convicção que o tornava perigosamente incapaz de reconhecer quando estava errado sobre alguém. Lúcio Flávio não estava na reunião. Estava no bar do térreo, numa mesa de canto, com uma dose de conhaque que havia pedido 40 minutos antes e que havia tocado 3 vezes desde então. Estava lá porque havia sido chamado. Não pelos italianos. Por um dos 4 brasileiros da reunião, um homem chamado Renato Vasconcelos, que tinha negócios em comum com Lúcio Flávio havia anos e que havia telefonado naquela tarde com a voz de quem precisa de alguma coisa, mas não sabe bem como pedir. "Preciso que você esteja por perto", havia dito Renato. "Essa reunião tem gente que eu não conheço bem o suficiente e tem propostas que eu não sei se devo aceitar." "Eu não sou seu advogado", havia respondido Lúcio Flávio. "Não, mas você lê gente melhor do que qualquer advogado que eu já contratei." Havia uma honestidade naquilo que Lúcio Flávio havia respeitado. E havia também, nas entrelinhas, uma informação que o havia interessado. Os italianos que Renato mencionou tinham um histórico que Lúcio Flávio havia cruzado indiretamente em outra situação, meses antes, e havia coisas naquele histórico que mereciam atenção. Ele foi. Ficou no bar. Esperou. Observou o movimento do hotel com a atenção de quem catalogava cada detalhe, sem parecer que estava fazendo isso. O barman havia percebido que aquele homem não estava ali para beber. Havia a intuição profissional de quem passa anos servindo pessoas e aprende a distinguir as motivações pelo modo como alguém segura o copo. Às 10h30, a porta do salão do segundo andar abriu e os homens começaram a descer. Renato veio primeiro, com a expressão de quem havia passado 2 horas num ambiente desconfortável e estava aliviado que havia terminado. Atrás dele, os outros 3 brasileiros. E então, com a cadência de quem não tem pressa porque nunca precisou ter, Aldo Mancini e o seu acompanhante mais jovem. Renato veio direto para a mesa de Lúcio Flávio. Foi nesse momento que Aldo Mancini o viu. O que aconteceu nos 30 segundos seguintes
foi uma sequência que as pessoas presentes no bar naquela noite descreveram anos depois de formas ligeiramente diferentes, mas com um elemento consistente em todas as versões. Ninguém havia esperado. Aldo Mancini parou no meio do saguão. Olhou para Lúcio Flávio com o reconhecimento de quem havia visto aquele rosto em algum contexto que associava a algo específico. E então, com o volume de voz de alguém que não está acostumado a calcular o peso das próprias palavras, porque nunca precisou, disse, em italiano, misturado com o português torto de quem usa o idioma como ferramenta e não como língua: "Esse é o famoso Lúcio Flávio?" Uma pausa que era calculada para humilhar. Ladrão de rua que acha que senta à mesa com gente séria. O bar ficou quieto com a velocidade que os ambientes ficam quietos quando algo irreversível acaba de ser dito. Renato congelou. Os outros 3 brasileiros olharam para qualquer direção que não fosse a mesa de Lúcio Flávio. O acompanhante jovem de Mancini esboçou um sorriso que morreu antes de terminar quando percebeu o silêncio ao redor. Lúcio Flávio não se mexeu. Ficou exatamente como estava. A mão ao lado do copo, o olhar fixo em Aldo Mancini, a expressão com a neutralidade específica de quem não foi surpreendido, mas está processando. Não raiva, não humilhação visível. Algo mais frio e mais metódico do que qualquer uma das duas coisas. 3 segundos. 5. 8. Então, Lúcio Flávio levantou da cadeira. Devagar. Há uma física do poder que opera independentemente de tamanho, de número, de dinheiro. Opera na linguagem do corpo, na velocidade do movimento, na qualidade do silêncio que uma pessoa produz quando decide que chegou a hora de falar. Lúcio Flávio havia aprendido essa física não em nenhum lugar específico, mas em todos os lugares ao mesmo tempo, ao longo de anos em que a sobrevivência havia dependido de compreender essa linguagem com precisão absoluta. Ele caminhou até Aldo Mancini. Não rápido, não lento, com a velocidade exata de quem não tem urgência, porque a urgência seria uma concessão ao outro lado. Parou a uma distância que era próxima demais para ser social e distante o suficiente para não ser física. Olhou para o homem mais velho com uma expressão que o barman descreveu depois como a coisa mais perturbadora que havia visto em anos atrás daquele balcão. Não era ameaça, não era raiva. Era uma espécie de clareza absoluta que tornava qualquer reação do outro lado parecer pequena antes mesmo de acontecer. E então Lúcio Flávio falou, baixo, apenas para Mancini. O que disse naquele momento, com exatamente quais palavras, ficou entre os 2 homens. Ninguém no bar ouviu. O barman disse que viu os lábios se moverem por talvez 15 segundos. O acompanhante jovem de Mancini disse, em outra conversa anos depois, que havia tentado ouvir e não havia conseguido captar nada. O que todos viram foi o efeito. Aldo Mancini, 71 anos, homem que havia sobrevivido a coisas que tornavam a maioria das pessoas comuns e irrelevantes por comparação, ficou absolutamente imóvel. A cor do rosto mudou de uma forma que não era raiva. Era outra coisa. Era o reconhecimento de que havia dito algo para a pessoa errada e de que a pessoa errada sabia exatamente o quanto era a pessoa errada. Quando Lúcio Flávio terminou, deu um passo atrás. Voltou para a mesa. Pegou o copo de conhaque. Terminou o que havia sobrado. Colocou o copo sobre o balcão com um som mínimo e preciso. Deixou o dinheiro ao lado. E saiu do bar sem olhar para trás. Ninguém falou por um tempo que foi longo demais para ser confortável. Aldo Mancini ficou parado no meio do saguão por mais alguns segundos. Depois disse algo para o acompanhante em italiano, rápido e baixo, e foi em direção ao elevador. A reunião havia terminado de uma forma que nenhum dos participantes havia antecipado. O que Lúcio Flávio havia dito para Aldo Mancini, naqueles 15 segundos, não era ameaça no sentido vulgar do termo. Não havia dito que ia machucar ninguém. Não havia prometido retaliação. Não havia feito o tipo de declaração dramática que homens inseguros fazem para parecer perigosos. Havia feito algo muito mais eficaz. Havia demonstrado que sabia. Aldo Mancini havia chegado ao Brasil com um projeto que dependia absolutamente de que certas informações permanecessem fora do conhecimento de certas pessoas. O projeto envolvia uma estrutura financeira
que havia sido montada ao longo de 2 anos, com a participação de sócios em 3 países, e havia dentro dessa estrutura um elemento específico, uma transação realizada em Montevidéu em 1971, que conectava o nome de Mancini a um episódio que as autoridades italianas estavam investigando por outros caminhos, sem ainda ter chegado ao fio que levava diretamente a ele. Lúcio Flávio sabia do episódio de Montevidéu, não porque havia investigado Mancini especificamente, porque havia investigado outra coisa que havia levado até aquilo, e havia guardado a informação com o método que tinha de guardar tudo, sem saber exatamente quando ia precisar, mas sabendo que o momento chegaria. O momento havia chegado num bar de Ipanema, num verão de 1973, quando um homem velho e convicto da própria impunidade havia achado que podia chamar alguém de ladrão de rua na frente de uma sala cheia de pessoas. Lúcio Flávio havia destilado 2 anos de informação acumulada em 15 segundos de fala baixa e precisa. Havia mencionado Montevidéu. Havia mencionado o nome da transação. Havia mencionado o nome do investigador italiano que estava puxando aquele fio. E havia dito, no final, com a simplicidade de quem está comentando o tempo: eu não me importo com o que o senhor acha de mim, mas o senhor vai querer se importar com o que eu sei. Isso era tudo. Não havia precisado de mais. Nos dias seguintes, Lúcio Flávio observou o que acontecia com a atenção de quem plantou algo e quer saber se cresceu na direção certa. Renato Vasconcelos telefonou na manhã seguinte com a voz de alguém que havia dormido mal e tinha perguntas que não sabia exatamente como formular. O que você disse para ele? Conversa de adultos, respondeu Lúcio Flávio. Ele foi embora do hotel naquela noite, ele e o outro. Cancelaram os quartos. Eu sei. Uma pausa. A proposta que eles fizeram na reunião, disse Renato com o cuidado de quem está testando o terreno. Eu estava pensando em aceitar. Eu sei que estava. E agora? Lúcio Flávio não respondeu de imediato. Havia algo na pergunta que merecia mais do que uma resposta rápida, não pela complexidade da resposta em si, mas pela complexidade do que estava por trás dela. Renato era um homem inteligente que havia ficado suficientemente próximo do limite entre o negócio cinza e o negócio preto para saber a diferença. Mas que, às vezes, quando o dinheiro era grande o suficiente, esquecia temporariamente que sabia. Você quer a minha opinião real? Ou quer que eu confirme o que você já decidiu? Silêncio. Já real, disse Renato por fim. Então, a proposta que eles fizeram envolve a estrutura de Montevidéu. Direta ou indiretamente, seu nome vai aparecer conectado a isso em algum momento. Quando aparecer, não vai importar o quanto você sabia ou não sabia. Vai importar que o seu nome está lá. Outra pausa. Você está me dizendo para recusar. Estou te dizendo o que acontece se você aceitar. A decisão é sua. Renato recusou a proposta naquela semana. Comunicou aos outros 3 sócios brasileiros da reunião. 2 deles fizeram o mesmo. O terceiro levou mais algumas semanas, mas chegou à mesma conclusão quando ficou claro que o projeto havia perdido sustentação local suficiente para viabilizar. A operação que Aldo Mancini havia vindo montar no Rio não foi montada. Aldo Mancini passou mais 4 dias no Brasil depois daquela noite. Dias que, pelas informações que chegaram a Lúcio Flávio, por canais que ele mantinha ativos como mantinha tudo, foram dias de comunicações intensas com pessoas em Nápoles e em Buenos Aires, dias de avaliação de dano, dias de cálculo sobre quanto aquele homem de bar sabia realmente e quanto estava blefando. Essa era a questão central, e Lúcio Flávio havia calculado que seria. A resposta que Mancini havia chegado, evidentemente, era que não havia como saber ao certo, e que a incerteza sozinha já era suficientemente cara para não valer o projeto. Porque um projeto que depende de sigilo absoluto é um projeto que se torna inviável no momento em que qualquer pessoa fora do círculo íntimo demonstra ter conhecimento de qualquer parte dele. Mancini havia chamado Lúcio Flávio de ladrão de rua com o desprezo de quem não havia se dado ao trabalho de saber com quem estava no mesmo ambiente. Era um erro que homens muito poderosos cometem com frequência: confundir a ausência de ostentação com a ausência de substância. Lúcio Flávio não ostentava nada, nunca havia precisado.
A substância estava na informação que carregava, na rede de relações que havia construído com paciência de décadas, na capacidade de aparecer numa sala e entender em minutos o que levou meses para outros perceberem. Um ladrão de rua não amedronta um mafioso napolitano de 70 anos com 15 segundos de conversa baixa. Um homem que sabe o que esse homem fez em Montevidéu em 1971, sim. Houve uma última cena nessa história que ninguém testemunhou diretamente, mas que chegou a Lúcio Flávio por uma fonte que ele considerava confiável. Na tarde antes de partir, Aldo Mancini foi ao bar do Hotel Imperador sozinho. Sentou no mesmo balcão onde Lúcio Flávio havia estado 2 dias antes. Pediu uma dose de grapa que o barman teve que mandar buscar, porque não era bebida que o bar mantinha em estoque regular. Ficou sentado por 40 minutos, bebendo devagar, olhando para o mar pela janela. O barman disse que nunca havia visto um homem parecer tão velho em 40 minutos. Não era a derrota em si. Era o reconhecimento de que havia sido derrotado por algo que não havia visto chegando, num lugar onde não havia esperado encontrar resistência, de uma forma que não deixava espaço para retaliação, porque qualquer retaliação só pioraria a exposição que já existia. Era o tipo de derrota que não tem saída elegante. Só tem saída. Mancini voltou para a Europa no dia seguinte. Nunca mais tentou estabelecer operações no Rio. A história do que havia acontecido no Hotel Imperador naquela noite de verão de 1973 circulou, nos meses seguintes, pelos ambientes onde esse tipo de história circula, discreta, fragmentada, contada em versões que variavam nos detalhes, mas convergiam no essencial. Um homem velho e poderoso havia humilhado alguém publicamente, e nos minutos seguintes havia ficado em silêncio no meio de um saguão, enquanto o humilhado saía pela porta como se nada tivesse acontecido. O que havia sido dito nesses 15 segundos virou uma espécie de lenda menor nos círculos onde Lúcio Flávio transitava. Ninguém sabia ao certo. Todo mundo especulava. Ele nunca confirmou nem negou nenhuma das versões, porque não era o tipo de homem que alimentava a própria mitologia. Era o tipo de homem que deixava os resultados falarem e usava o silêncio em volta deles como proteção adicional. O que importava não era a história. Era o que a história produzia. O entendimento, naqueles ambientes, de que havia um custo para certos tipos de desrespeito. Um custo que não era necessariamente físico, não era necessariamente imediato, mas que era real e que podia chegar de formas que nenhuma guarda-costas do mundo conseguia interceptar. Porque nenhuma guarda-costas do mundo consegue interceptar informação. Renato Vasconcelos encontrou Lúcio Flávio algumas semanas depois, num almoço que havia sido marcado por motivos práticos, mas que tinha também o tom de uma conversa que precisava acontecer. No meio da refeição, sem preâmbulo, Renato disse: "Você sabia desde o começo que eles eram problemáticos. Não era uma pergunta." "Tinha elementos", disse Lúcio Flávio. "Por que não me disse antes de eu marcar a reunião?" Lúcio Flávio cortou um pedaço do que estava comendo, mastigou, considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. "Porque você precisava ver por conta própria. Se eu tivesse dito antes, você teria ouvido acenado, e numa semana estaria considerando de novo porque o dinheiro era grande. Você precisava estar na sala, precisava sentir o ambiente." Renato ficou em silêncio por um momento. E se eu tivesse aceito mesmo assim? Então eu teria tomado uma decisão diferente sobre o que fazer com o que sabia. Era uma resposta que deixava algumas coisas implícitas e outras explícitas. E Renato era inteligente o suficiente para entender o que estava em cada categoria. "Você faria isso. Usar a informação contra mim também." "Eu usaria a informação para proteger pessoas que iam ser prejudicadas pela operação. Se você estivesse do lado errado dessa linha, sim." Renato olhou para ele por um longo momento. "Você é um homem difícil de ter como inimigo." "É", disse Lúcio Flávio, sem modéstia e sem arrogância, só como fato. "Por isso eu prefiro que as pessoas não tentem." Terminaram o almoço falando de outras coisas. Aldo Mancini morreu em Nápoles em 1978, de causas naturais, com a idade e o corpo gastos de uma vida que havia sido longa demais para ser limpa.
A investigação italiana que havia puxado o fio de Montevidéu chegou perto o suficiente de seu nome para que ele passasse os últimos anos monitorado, mas não perto o suficiente para que houvesse prisão ou julgamento formal. Era o tipo de final que esse tipo de homem costumava ter. Não a justiça de tribunal, mas a erosão lenta de quem passou os últimos anos sabendo que estava sendo observado e que qualquer movimento errado poderia ser o último. O episódio do Hotel Imperador nunca constou em nenhum registro formal. Nunca virou processo, nunca teve nome oficial. Foi uma dessas histórias que existem apenas na memória de quem esteve lá e nas versões fragmentadas que circularam depois. Mas existiu. E para os 40 minutos em que Aldo Mancini ficou sentado naquele bar, olhando para o mar com a grapa na mão, ela existiu de uma forma muito concreta e muito pesada. Há palavras que, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Ladrão de rua eram duas delas naquela noite, naquele saguão, ditas para o homem errado, com o desprezo de quem não havia se dado ao trabalho de saber quem era o homem errado. E há respostas que não precisam de volume, que não precisam de plateia, que funcionam exatamente porque são ditas baixo, apenas para quem precisa ouvir, com a precisão de quem esperou o momento certo e não desperdiçou nenhuma palavra. Lúcio Flávio havia esperado e não havia desperdiçado nenhuma palavra. O verão de 1973 terminou. O calor que havia deixado o Rio à beira do ponto de ruptura por semanas cedeu eventualmente para um outono que trouxe alguma leveza. A cidade voltou ao seu ritmo de sempre, bela e predatória, construindo e destruindo, produzindo histórias que a maioria das pessoas não saberia nunca. Essa foi uma delas. Um homem velho que achava que o mundo lhe pertencia porque havia durado nele. Um homem que havia durado por razões diferentes e por métodos diferentes e que entendia melhor do que a maioria que durar não é a mesma coisa que ter razão. 15 segundos num saguão de hotel. E o silêncio depois, que era a resposta mais completa que qualquer discurso poderia ter dado. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa história e ativa o sino para não perder o que vem por aí. Tem muito mais esperando.